Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 51, o versículo 10 e o versículo 11, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 51, o versículo 10 e o versículo 11. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, que diz assim, Salmos 51, o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim, o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O 11, meus irmãos. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Só até aqui, meus irmãos. Nessa noite, meus irmãos, Deus ele vai colocar em mim, você, meus irmãos, um coração puro, meus irmãos. Um coração, né, igual de uma criança, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus ele está tirando toda a sujeira de mim e de você, meus irmãos. Ele está limpando a minha e você, meus irmãos. Ele está renovando a minha e você, meus irmãos. Tirando toda a sujeira, meus irmãos. Todo o carrapicho. E está colocando, meus irmãos, um coração limpo, meus irmãos. Um coração limpo, igual de uma criança, meus irmãos. Porque você, a gente tem que ter um coração igual de uma criança, meus irmãos. A gente não tem que ter maldade, a gente não tem que ter malícia, meus irmãos. A gente tem que ter um coração puro, meus irmãos. Igual de uma criança, meus irmãos. E nessa noite, Deus está colocando em mim e você um coração puro, meus irmãos. Um coração limpo, puro, meus irmãos. Nessa noite, Deus está purificando a mim e você, meus irmãos. Tirando toda a sujeira de mim e de você. Todo o carrapicho, meus irmãos. Para que você possa ir para a casa dele, fazer a obra dele. E nessa noite, Deus está tirando de mim e de você, meus irmãos, toda a sujeira. Que você perca tudo, meus irmãos. Mas que você não perca a presença do Espírito Santo, meus irmãos. E nessa noite, Deus está tirando toda a sujeira de mim e de você. Porque Deus prefere que você perca coisas do que ver, de que perder você. E se for necessário, meus irmãos, você vai ter que perder coisas. Porque Deus prefere que você perca coisas do que Ele se afaste de mim e de você. E que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença. Perca tudo, meus irmãos, mas não perca a presença, meus irmãos. E nessa noite, Deus está tirando toda a sujeira de mim e de você. Tudo que não agrada a Ele. Tudo que não, né? Toda a sujeira, meus irmãos. Para que você venha ser limpo, meus irmãos. Limpo, não só por fora, mas por dentro. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente conta limpo por fora, só de aparência. Mas por dentro tem que estar podre. Nessa noite, Deus está tirando toda a sujeira de mim e de você. De dentro para fora, meus irmãos. Deus está limpando a mim e você. De dentro para fora. De dentro para fora. Não é só de fora não, meus irmãos. Porque não é só aparência não, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente vive de aparência. E por dentro tem que estar podre. Mas nessa noite, Deus está limpando a mim e você. Deus está limpando, meus irmãos, tirando toda a sujeira. Deus está colocando o coração limpo, coração puro. Deus está renovando a mim e você, meus irmãos. Que você perca tudo, meus irmãos, mas que você não perca a presença de Deus. E nessa noite, Deus está tirando toda a sujeira de mim e de você, meus irmãos. Deus está limpando. Tirando todo o carrapicho, toda a sujeira, tudo que não pode vender, meus irmãos. Todo entulho, toda a sujeira, meus irmãos. Deus está limpando, meus irmãos. De dentro para fora, meus irmãos. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, conta podre, meus irmãos, por dentro. A gente vive de aparência. Né? A gente vive de aparência, mas nessa noite Deus está limpando de dentro para fora. Que você não viva de aparência, meus irmãos. Você quer viver, meus irmãos, né? Ser limpo, meus irmãos. Mas não só por fora, meus irmãos, mas de dentro para fora, meus irmãos. Deixa o Espírito Santo entrar em mim e você e fazer morada, meus irmãos. Iribish, iribish. Deixa Deus tirar esse coração, meus irmãos. E colocar o coração limpo, meus irmãos, um coração puro. Igual o coração de uma criança, meus irmãos. Iribish. Porque você tem que estar puro, meus irmãos. Você tem que estar limpo, meus irmãos. É para o Espírito Santo habitar em mim e em você, meus irmãos. Iribish. Porque não tem, onde tem sujeira, meus irmãos, o Espírito Santo não habita não, ele se afasta. Iribish. Então que nessa noite é você, meus irmãos. Queira ser igual a criança, meus irmãos. Um coração limpo, puro, meus irmãos. Iribish. Iribish. Que você perca tudo, meus irmãos. Que você não perca a presença do Espírito Santo. Iribish. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, prefere que você perca coisa do que perder a mim a você. E se for necessário, meus irmãos, Deus ele vai arrancar tudo de mim e de você. Você perca tudo, mas que você não perca a presença. Iribish. Porque às vezes é necessário a gente perder, meus irmãos. Iribish. A gente reconhecer que Deus é Deus, meus irmãos. Iribish. Porque quando tá tudo bom, meus irmãos, a gente não reconhece o que é, né? Que Deus é Deus, não. Mas quando a gente começa a perder, meus irmãos, a gente dá valor. A gente começa, né? A saber que Deus é Deus. Iribish. 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 E fazer a vontade dele. Iribish. Porque muitas das vezes, meu irmão, quando as coisas estão boas, a gente não quer fazer a vontade de Deus, não. Mas quando Deus começa a apertar, meus irmãos, aí sim, a gente começa, né?
a querer fazer a vontade do Pai. E, bicho, porque muitas das vezes, meus irmãos, você toma um rebelde. A gente não quer ouvir a voz do nosso Pai. A gente não quer fazer a vontade do nosso Pai, a gente quer fazer a nossa vontade. Ele, bicho. Mas nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo ele prefere ver você perdendo coisas do que perder a você. Ele, bicho. E que você perca tudo, mas só não perca a presença. Ele, bicho. Porque a presença não tem dinheiro que compre. Não tem ouro, não tem prata. Nada compra, meus irmãos. Ele, bicho. E bens a gente conquista, meus irmãos. Mas a presença não. A presença a gente tem que renunciar. A presença a gente tem que pagar preço. Nem todo mundo quer pagar preço. Nem todo mundo quer renunciar, mas quer ter a presença. E que nessa noite você perca tudo, mas não perca a presença. Ele, bicho. Ele, bicho. Você não permita, meus irmãos, que o Espírito Santo se afaste de você. Você perca coisas, mas que você não perca a presença. Ele, bicho. Agora eu vou louvar, meus irmãos. Ele, bicho. Filho, eu estou aqui. Vim contigo conversar. Teus gemidos eu ouvi. Ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu conheço bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas sou eu quem permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pares de adorar. Pois enquanto me adora, eu estou a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre, para sempre. Não há vento que eu não possa acalmar. E em todas as horas eu estou presente. Do milagre você vai testemunhar. Deixa Deus fazer como Ele quer fazer. Deixa Deus mostrar o quanto Ele ama eu e você. Aquieta o coração e não paras de adorar. Pois enquanto tu adora, Deus está a trabalhar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. E depois da prova, filho, eu vou te exaltar. Oh, glória! Que nessa noite, meus irmãos, eu e você deixe Deus fazer, meus irmãos. Porque como pai, só quer o melhor para os seus filhos. Porque muitas das vezes, eu e você quer fazer do nosso jeito. Deus fala, faça assim, mas você quer fazer do nosso jeito. Mas que nessa noite você deixe Deus fazer. E como pai, só quer o melhor para o seu filho, meus irmãos. Que você não quer fazer do nosso jeito. Que você não se precipite. Porque muitas das vezes a gente se precipita, meus irmãos. A gente quer passar na frente de Deus. Mas que nessa noite você não passe na frente de Deus. Você não se precipite. Deixa Ele fazer por mim e por você. Que como pai só quer o melhor para o seu filho. E que você faça a vontade dele. Escute ele. Faça o que ele quer. Porque ele que manda. Ele que desmanda. Porque ele é oleiro e eu e você somos vasos. E vaso tem que obedecer ao oleiro. E muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, meus irmãos. Mas do nosso jeito a gente paga preço, meus irmãos. Do nosso jeito a gente quebra a cara. Que você não se precipite. Não faça igual Sara. Se precipitou. Mandou Abraão deitar com a serva. Mas tem preço, meus irmãos. Não se precipite não, que tem preço, meus irmãos. Que você não queira passar na frente de Deus. Que você não queira passar na frente da promessa de Deus. Você espere no tempo dele. Porque o que ele prometeu na tua vida ele vai cumprir. Você não se precipite. Não faça igual Sara. Pediu para Abraão deitar com a serva. Com Agar. Então nessa noite você não se precipite, meus irmãos. Você espere no tempo de Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Porque como passa que é melhor para o seu filho. Você não se precipite. Porque tem preço, meus irmãos. O preço é alto. Então que nessa noite você não queira passar na frente do Senhor. Que você espere. Espere no tempo dele. Não se precipite. Deixa ele fazer por mim e por você. Porque o que ele quer para mim e por você é o melhor.
Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, meus irmãos. A gente quer ir pelo nosso caminho. Mas o meu teu caminho é tortuoso. O meu teu caminho tem perigo. Você siga o caminho do seu pai. Escuta a voz dele. Seja um vaso obediente. Não um vaso rebelde. Porque vaso rebelde tem que ser quebrado. Tem que ser moldado. Quando você quer fazer o que quer. É preciso Deus quebrar em você. Para você aprender a ouvir a voz do seu pai. Então que nessa noite você escuta a voz do seu pai. E faça a vontade dele. Faça o que ele manda. Porque ele que manda, ele que desmanda. E é como ele quer. Não é como você quer, não. Porque tem preço para vaso desobediente. E o preço é alto. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima noite.